As florestas são chamadas muitas vezes pulmões da Terra, a que são essenciais para a saúde e para o bem-estar do nosso planeta. Mas, como sabemos, as nossas florestas enfrentam várias ameaças devido à sobreexploração e também ao aquecimento global. Bem-vindos a mais um Eco África. Eu sou Regina Ernesto, em Maputo, Moçambique. Para assegurarmos o nosso futuro é preciso colocarmos os ecossistemas como prioridade e felizmente já há esforços nesse sentido. Então fique conosco porque vamos conhecer hoje algum deles. Vamos ver como os agricultores em Marrocos lidam com a seca. Vamos conhecer um ativista congolês que está a convencer as pessoas a preservar árvores. Vamos também saber como alimentos podem ser usados para atingir tecidos. Já vimos muitas reportagens no Eco África sobre a caça furtiva e o tráfico de animais. E embora sejam reconhecidos como crimes na maioria dos lugares, quem garante que os responsáveis são punidos? Em Kampala há um tribunal especial para isso. É o primeiro tribunal em África dedicado ao crime contra a vida selvagem. Vamos conhecer a mulher ao comando. O último rinoceronte branco do sul a viver em liberdade no Uganda foi morto em 1983. Este animal dócil foi perseguido até à extinção para a venda ilegal de chifres. Os assassinos raramente enfrentaram a justiça. Gladys Kamassayo, do primeiro Tribunal de Vida Selvagem africano, quer mudar isso. An animal who is a victim. Um animal que é vítima num caso de vida selvagem não tem hipótese de denunciar o ato ilícito que sofreu, mesmo quando sobrevive. Não pode ir a tribunal contar a sua história, mostrar a sua dor, como quando a vítima é humana. They don't have a chance to appear in court to tell their story, to show us their pain, like where a human being is the victim. Gladys Kamassayo dá voz a estes animais. A juíza principal do tribunal visita regularmente este santuário nos arredores de Kampala para se informar sobre a caça furtiva. Um tratador descreve o que aconteceu a estes papagaios que foram resgatados das mãos de traficantes. Some of them have lost their primary feathers, they can no longer fly. Alguns perderam as penas primárias e já não podem voar. Outros têm membros partidos. Outros têm imensas dores. Acho que deve fazer-se justiça em nome desses animais. Must be dispensed on behalf of these animals. Desde a criação do tribunal em 2017, mais de 1000 casos passaram pela juíza Kamassayo. A magistrada está cada vez mais empenhada em travar o comércio ilegal de vida selvagem. I realized how much depletion is going on. Apercebi-me de tudo que se está a perder, que tenho de ter um grande papel como oficial de justiça para salvar a natureza. Não por mim, mas por todos os que estão por vir. All those who come after me. Cerca de 11% do território do Uganda está em áreas legalmente protegidas. A usurpação dos recursos naturais e ferimento ou morte de qualquer animal são punidos por leis que foram reforçadas nos últimos anos. Ainda assim, entre 2021 e 2022, registaram-se quase 3.000 casos. A caça furtiva tem raízes profundas na região. Even elephants are speared using this kind of spears. The buffaloes, the hippos, and até elefantes são golpeados com estas lanças. Búfalos, hipopótamos. some of them can throw these spears. E os atacantes conseguem lançá-las de uma distância de 30, 40 metros. Nós não conseguimos a mais de 5. E são pessoas mais velhas que praticam caça furtiva desde a infância. Right from childhood.
Este homem foi detido depois de matar um búfalo com uma lança. Os crimes contra a vida selvagem têm agora uma atenção especial no Tribunal de Camaçaio. No caso histórico, em 2022, a juíza condenou um reincidente no tráfico de marfim à prisão perpétua. E os ambientalistas saudaram a sentença. Começamos a ver alguns processos a serem levados a sério, porque agora este é um tribunal especial. Julgamos suspeitos de todo o país e começamos a obter sentenças dissuasórias. As pessoas que querem cometer um crime sabem que podem ser levadas para Kampala, onde existe um tribunal especial e podem ser severamente punidas. Camaçaio sente que alguns suspeitos que passaram pelos tribunais não entendem a importância da proteção das espécies ameaçadas. Por isso, fundou uma organização para educar as comunidades, sobretudo as mais jovens. Os mais novos podem ser educados para serem futuros ambientalistas, aqueles que vão proteger o meio ambiente, a natureza, os animais. Se os deixarmos, podem muito bem tornar-se caçadores furtivos. Graças aos esforços de conservação, há agora mais de 30 rinocerontes brancos no Uganda. A juíza Camaçaio espera que em breve outros países se foquem nos direitos dos animais e que muitas criaturas possam voltar a viver longas vidas em liberdade. Um ótimo exemplo de que uma só pessoa pode fazer a diferença. Agora vamos à República Democrática do Congo conhecer outra pessoa que dedica a vida à proteção da natureza e é em condições muito difíceis. A cidade de Goma é palco de crise e guerra há décadas. É aqui onde encontramos um homem empenhado na proteção ambiental, apesar de tudo. Em pouco tempo, Joseph Tsongo atrai uma multidão. A parte norte do campo de refugiados de Goma alberga mais de 500 mil de deslocados internos. Muitos perderam tudo. E Tsongo tem isso em conta quando explica como a natureza é importante para o seu bem-estar. A maior parte destas pessoas não sabe ler nem escrever. É importante que aqueles que se encontrem em situações desfavorecidas compreendam estas questões e saibam como tomar boas decisões. Se compreendermos as questões ambientais e o papel das árvores, podem mudar de comportamento. A desflorestação é a maior ameaça ambiental nesta região. Todos os dias são abatidas cerca de 1.500 árvores. Os refugiados usam a madeira sobretudo para cozinhar. Falta-lhes trabalho. Também não recebem qualquer subsídio do Estado. Por isso, alguns vivem da produção de carvão vegetal. Isto na minha trás é um forno, onde a madeira está a ser queimada para fazer carvão. Há o risco de prejudicarmos a qualidade do ar porque não há árvores suficientes para produzir oxigênio. O corte de árvores é um problema não só em Goma, mas em todo o país. De acordo com a organização Global Forest Watch, só em 2019, a República Democrática do Congo perdeu 475 mil hectares de floresta primária. A República Democrática do Congo tem vindo a perder mais floresta tropical antiga do que qualquer outro país, à exceção do Brasil. A guerra civil e o elevado número de deslocados internos agravam um problema. No ano passado, cerca de 5,7 milhões fugiram da região devido aos intensos combates entre as forças governamentais e o grupo rebelde M23. Em janeiro de 2022, também Joseph Tsongo teve de abandonar a sua casa. Desde então, vive em Goma, dedicando-se ao trabalho de conservação, apesar dos riscos, pois os rebeldes usam um corte de madeira para financiar a guerra. Vandalizaram a minha casa e disseram a toda a gente que andavam à minha procura. Eu e muitos ativistas enfrentamos problemas de insegurança,
porque estamos a prejudicar os interesses de pessoas que se beneficiam da destruição do ambiente. Que trouvent leur compte dans la destruction de l'environnement. Mesmo assim, Joseph não desiste. Está consciente do impacto devastador da desflorestação e conseguiu mobilizar cerca de 3.000 pessoas locais e refugiados para plantar árvores. Mapendo Furá é uma delas. Aprendi como é importante proteger as árvores. Elas desempenham um papel crucial na proteção do ambiente. Muitas pessoas cortam árvores, mas não pensam na reflorestação. Mas eu posso sensibilizá-las. Quero que percebam como é importante plantar árvores. Sabemos que o futuro das nossas florestas depende das mulheres. São elas a força motriz das nossas famílias. Joseph Tsongo tem uma horta onde produz vários legumes, incluindo espinafres. Também plantou um abacateiro. Todos os dias, dedica um pouco do seu tempo a este espaço. Também está empenhado em ensinar aos seus filhos a importância do ambiente e utiliza a arte para sensibilizá-los. C'est quoi? C'est quel animal? C'est quel animal tu présentes? Chaque jour, je leur soumets a ces exercices. Todos os dias dou-lhes um exercício de desenho. Peço-lhes que pensem e desenhem algo do ambiente, da natureza. Isso ajuda-os a desenvolver competências mentais, sociais e emocionais que os tornará mais propensos a proteger o ambiente quando crescer. Faculté sociale, de faculté affective, favorable à la protection de l'environnement. Joseph Tsongo considera a educação a chave para a proteção do ambiente e espera que todos os que o rodeiam percebam a mensagem, incluindo a próxima geração. Agora vamos ao Zimbábue, onde o acesso à eletricidade continua a ser um desafio para cerca de 50% da população. Os números chegam aos 30% nas zonas rurais. A pobreza energética afeta particularmente a educação. Um jovem estudante de engenharia teve uma boa ideia para iluminar a noite e não só. Estes jovens da comunidade rural de Mausekwa não têm de arrumar os livros depois de anoitecer, graças a estas luzes alimentadas por energia solar feitas de materiais reciclados. No Zimbábue, cerca de 70% da população rural não tem acesso à eletricidade. Até agora, a única luz disponível aqui era a dos candeeiros querosene. A Luaine Manhonga, de 25 anos, estudante de engenharia eletrotécnica, inventou o Shigubo, que significa recipiente de plástico. At home we had a lot of solar LED lights. Em casa tínhamos muitas luzes LED que já não funcionavam. Na altura estava a aprender o básico da eletrônica na escola e descobri que poderia arranjar as luzes avariadas. Como suporte, percebi que poderia usar uma garrafa de plástico. Usando garrafas usadas, Manhonga já fez mais de 500 lanternas que distribuiu por comunidades rurais. Além de ajudarem os jovens nos estudos, contribuem para uma economia circular. Esta inovação está a dar resposta ao problema do lixo plástico, que contribui muito para as alterações climáticas. Reutilizamos o plástico e reduzimos os resíduos que chegam aos aterros. As lanternas também são alimentadas a energia solar, uma fonte renovável. O Zimbábue gera quase 2 milhões de toneladas de lixo anualmente. Cerca de 20% é plástico. Por isso, os ambientalistas saúdam inovações como a lanterna Shigubo. Got huge piles of plastic waste across cities in Zimbabwe.
Temos montanhas de lixo plástico por todo o Zimbábue que as cidades não conseguem travar. Nesse sentido, reciclar estes plásticos na inovação Xigubo é uma ideia nobre que precisa de mais apoio. Foca questões ambientais e energéticas e o desemprego, que são as 3 principais crises que o país enfrenta. Which is 3 main crises that we're facing here in our country. A Luaine Manhonga ensina jovens a fazer as suas próprias lanternas. Esta escola não tem qualquer ligação à rede de eletricidade. Acredito na educação, porque estes jovens são o futuro. Se souberem resolver o problema do lixo plástico, o futuro será mais sustentável. O jovem inventor também instalou um sistema solar na escola que permite aos alunos carregar as lanternas. Estou entusiasmada por fazer a lanterna, porque nos ensina a cuidar do meio ambiente. Segundo as autoridades escolares, as notas dos alunos melhoraram, agora que podem estudar até mais tarde. Isto motivou as nossas crianças. Podem fazer os trabalhos de casa e estudar com estas luzes. Usam-nas à noite e de manhã trazem-nas para a escola para serem carregadas. À noite, regressam a casa com as luzes. Estamos a cultivar neles uma consciência sustentável para quando crescerem saberem o que é melhor para o ambiente e o planeta e o que ajuda a combater as alterações climáticas. A Luaine Manhonga quer levar luz a mais comunidades. A longo prazo espera montar uma fábrica para produzir a lanterna a grande escala. Estar preparado para o futuro é isto, a sustentabilidade. Da arquitetura na Europa passamos à moda na África, uma indústria que também está a esforçar-se para ser mais verde. E as plantas e minerais podem ter um papel importante quando combinadas com uma boa dose de criatividade. Este é o Faça a Sua Parte desta semana. Nimco Adam usa vários produtos alimentares do mercado local para atingir tecidos. Chá e café para castanho, curcuma para amarelo. E isto é maracujá? Que cor linda! A estilista Somali trabalhou para empresas que usavam corantes artificiais, até que um dia perdeu o olfato. Agora tem a sua própria empresa no Quênia e usa apenas corantes naturais. Este corante é muito natural. Posso testá-lo e não me acontece nada. Não fico doente. Os corantes também não prejudicam o meio ambiente. Nimco Adam é uma das pioneiras da moda sustentável em África. Acredita que os corantes sintéticos não têm futuro no continente. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. É um passo na direção certa, sobretudo porque a produção têxtil é responsável por 20% da poluição da água potável. Que desperdício! Precisamos dessa água para tantas coisas como para a agricultura. A nossa próxima reportagem nos leva a Marrocos, um país devastado pela seca. Mas aqui também se encontram formas de melhorar a gestão da água. Marrocos tem cada vez menos água. E a agricultura é a indústria mais vital do país do norte de África. Por isso, o país está a investir em novos sistemas de irrigação. O Banco Mundial está a ajudar com centenas de milhões em empréstimos. Mas será realmente a solução?
E que efeitos teve o recente terremoto de setembro no país? A região de Ducala, no noroeste do país, é rica e fértil, mas há menos chuva devido às alterações climáticas. Costumávamos usar técnicas de irrigação baseadas em canais de água, mas já não funciona porque se desperdiçava demasiada água. Com técnicas modernas como a irrigação gota a gota, não se desperdiça quase nada. O Banco Mundial iniciou o projeto em 2009. مع الثقل الموضعي حينما أصبح البرنامج إذن وأصبح يزود على مستوى التزويد الفردي. Com o programa de irrigação local, os agricultores têm controle sobre o processo. A produção intensificou-se ao nível das culturas e da produtividade. É algo tangível. Os agricultores falam muito do aumento do rendimento. Tem esse efeito em todas as culturas. بأن هناك رفع في الإنتاجية وهذا الفلاحين يتحدثون عنها بقوة على جميع المزروعات. Com a irrigação gota a gota, a água infiltra-se no solo junto às raízes das plantas. O projeto em Ducala vale cerca de 158 milhões de dólares. Os agricultores tiveram de contrair um empréstimo a juros baixos. Esta tecnologia é cara, mas vale a pena, porque nos dá um grande volume de produção. A produção de beterraba passou de 40 a 50 toneladas para 100 a 120 toneladas por hectare. Marrocos é um dos muitos países que dependem da irrigação artificial. Nos países assinalados a verde, entre 20% e 50% das terras agrícolas são irrigadas. Mais de metade das áreas a cor-de-rosa são irrigadas, especialmente na Ásia. A nível mundial, 20% das terras agrícolas são irrigadas artificialmente e produzem 40% dos alimentos do mundo. A irrigação no Médio Oriente e no Norte de África custa 17 mil milhões de dólares por ano. Custos enormes. Agora, graças à irrigação, os agricultores estão a cultivar outras culturas que utilizam mais água, o que suscitou críticas. Os projetos agrícolas em Marrocos têm de ser considerados em geral. Não podemos utilizar os nossos recursos hídricos de base para produzir culturas de exportação, como a melancia e o abacate. Temos de cultivar para nossa segurança alimentar, porque a região do Médio Oriente e do Norte de África está especialmente ameaçada pela fome devido à guerra da Ucrânia. 8 de setembro de 2023, um terremoto abala a província de Al-Aous, a cerca de 40 quilômetros da cidade de Marrakech e a 200 quilômetros de Ducala. A catástrofe fez mais de 2.900 mortos. Mas, segundo os especialistas, o terremoto não afetou o projeto de irrigação do Banco Mundial. Os projetos do Banco Mundial têm sempre em conta os planos de contingência. Têm sempre um plano de emergência ou um sistema de alerta precoce. No que se refere ao terremoto, o Banco Mundial tomou algumas medidas, apoiando as comunidades afetadas pelo terremoto e as instituições governamentais a trabalhar no terreno. Muhammad Al-Doblani imigrou porque os campos da sua família já não rendiam o suficiente, mas regressou e comprou mais terra, onde plantou oliveiras que utilizam menos água. Com a agricultura tradicional, as pessoas emigraram porque os campos já não rendiam. A introdução da rega gota a gota ajudou a convencer muitos habitantes a ficar e motivou outros a regressar e investir na terra e nas suas quintas. E criou nos nossos filhos o desejo de trabalhar na agricultura. Mesmo com a irrigação gota a gota, a agricultura continua a ser o maior consumidor de água em Marrocos e as reservas de água escasseiam.
A tecnologia de irrigação e o projeto do Banco Mundial são apenas soluções temporárias. Encontrar formas mais eficientes de como usar a água é algo em que vamos pensar muito nos próximos anos. Obrigada por se juntar a nós, esperamos que tenha gostado do programa. E se tiver ideias sobre como construir um futuro melhor, partilhe-as connosco, escreva-nos. Sou Regina Ernesto e despeço-me a partir de Moçambique, em Maputo.